A cultura ela pode ser pensada como um manual de instruções, não escrito, claro, que toda a sociedade utiliza. É um pacote gigante de ideias, crenças, tradições, costumes que aprendemos desde que nós nascemos. Neste vídeo, nós iremos explorar como este manual cultural forma os nossos comportamentos, definindo o que é certo do que é errado, que são as regras sociais, o que é importante, que são os nossos valores, e como nós interagimos, especialmente quando encontramos pessoas de outros grupos culturais, para evitar o confronto. Então, manuais culturais são extremamente importantes, nós vamos abordar um pouquinho neste vídeo. Meu nome é Alexandre e você está no canal Mundo do Saber. Vamos lá? Capítulo 1: Cultura e a construção de quem você é. Desde pequenos, nossa cultura define como deve ser o eu ideal. No Ocidente, muitas vezes somos ensinados a ser individuais, a buscar nossa própria felicidade e opinião. Neste contexto, o comportamento é guiado pelo que sentimos e pelo que queremos. Em contrapartida, em muitas culturas orientais, o foco é ser parte do grupo. A prioridade é a harmonia da família, da comunidade e da empresa, quando se trata de equipe, time. Neste caso, o comportamento é ajustado para não atrapalhar os outros. Entender essa diferença ajuda a entender por que as pessoas agem de formas tão diferentes ao redor do mundo. Capítulo 2: As regras sociais e o que acontece se você as quebrar. As regras sociais, elas são padrões que usamos para atingir no dia a dia. Elas nos dizem onde ficar numa fila, como vestir para um funeral ou como usar os talheres. Famosa etiqueta. Toda regra ela tem dois níveis, que são as regras leves e as regras fortes. Em relação às regras leves, que são as regras de costume, são informais. Quebrar uma delas é causar um olhar estranho, como se fosse uma gafe que você cometeu, mas nada muito sério. As pessoas, elas esquecem com o tempo, ou até às vezes passa batido. Sabe, às vezes você trocar os talheres, ou sei lá, fazer uma piada sem graça, ou às vezes fazer um determinado comentário que não era para ter feito naquele determinado momento, mas são regrinhas que são quebradas, mas que as pessoas em um determinado momento, até mesmo naquele evento, já esqueceu, passa batido porque outra coisa já desviou a atenção. Então são regras quebradas, mas regras leves. Agora vamos para aquelas pesadonas, aquelas mais fortes. Meu Deus. Essas regras são delicadas até demais, causam feridas, traumas. São as regras morais ou regras de valores morais. Elas são muito profundas. Elas são ligadas ao certo e ao errado. Quebrá-las gera reprovação séria e pode até levar a punições mais graves, como um exemplo de regras que nós quebramos é roubo mediante sequestro, furto, às vezes até homicídio. Algumas coisas como rotina, que é manter a distância de outras pessoas enquanto nós falamos, esse espaço pessoal entre uma pessoa e outra, muda muito de cultura para cultura. Por exemplo, aqui no Brasil a gente gosta muito do abraço, da afetividade. Em algumas outras culturas existe aquele distanciamento. O alemão, por exemplo, o máximo que ele faz é estender a mão e te dar um aperto de mão. Só, mas ele não gosta muito de abraço, de muito afeto. Os americanos têm essa mesma cultura. Eles não são muito afetivos, muito calorosos. Podem ser em família, mas não em sociedade. Sociedade, no máximo que eles dão é intimidade para amigos muito próximos. Mas se você é um desconhecido, não existe esse abraço, esse beijinho. Isso aí não existe, tá? Então vai muito de cultura para cultura, às vezes até dentro do mesmo continente. E nessas regras, elas podem ter dois níveis. Elas podem tanto se encaixar nos níveis leves como em níveis de regras fortes, tá? Por quê?
Tem lugares que às vezes dá muita intimidade, pode levar até uma prisão. Então são regras fortes. Em outros lugares passa batido. A pessoa é de outro país, então vamos relevar. Regras leves. Então depende muito que o mesmo comportamento, em alguns países pode ser levado a ferro e fogo, como regra forte. Em outros países, regra fraca de convívio social passa batido. Capítulo 3. Valores. O que é realmente importante? Os valores culturais, eles são princípios mais altos que orientam nossas vidas. Por exemplo, o respeito à hierarquia, que é a distância do poder. Ele é um valor forte em certas culturas. Nesses lugares, o comportamento em relação a chefes, pais ou idosos é de grande obediência e formalidade. Já em outros lugares, o valor é a igualdade, e o comportamento com uma autoridade pode ser mais informal e direto, como se fosse um colega, uma pessoa muito próxima, muito íntima. Esses valores invisíveis afetam desde como criamos os nossos filhos até como conduzimos uma reunião de negócios. Então, a forma como a gente trata, a forma como a gente se comporta, em todos os lugares tem um valor diferenciado. Por isso é importante a gente se preparar para quando entrarmos em contato com diferentes culturas. Algo muito interessante, dentro do nosso próprio país a gente tem formas diferentes de culturas. Tem a cultura nordestina, a cultura gaúcha, a cultura carioca, a cultura paulista. Então a gente tem que se adequar a todos esses tipos de culturas diferentes. Cada meio social tem regras, normas que nós devemos obedecer e nos adequar para que a gente possa buscar sempre o equilíbrio e o correto convívio social. É a forma de ser aceito seguindo regras e normas estabelecidas por aquele grupo de pessoas. Nós chamamos de sociedade. Capítulo 4. O jeito de falar. Comunicação direta e indireta. A cultura ela diz muito sobre como usamos as palavras e os gestos. Nós vamos falar de 3 tipos aqui de situações e cenários onde nós usamos os gestos, os comportamentos ou o modo de falar. Primeiro, cultura vazio, que é o autocontexto. Nesses lugares, a comunicação ela é mais indicação, ela é muito sutil. A mensagem real ela está no tom, no histórico que você já conhece. As pessoas elas dão sinais para você. Às vezes um leve toque. Você já pega no ar o que ela quer dizer, o significado. Ou. Isso aí, eu não preciso expressar nada. Apenas um leve toque. Eu falei alguma besteira. Ou fica quieto. Ou não fale agora, ó. Ou diminui o tom. São pequenos gestos sutis que você já pega no ar. Ou quando a pessoa já está muito quieta, assim, acho que eu falei alguma besteira. Porque ela está muito quieta, deixa eu silenciar. Ou deixa eu falar menos e escutar mais. Então, de tanto contato, convívio, você já entende a comunicação. Agora vamos para o segundo tipo. O segundo tipo é a cultura do cheio. Diferente do alto contexto, que é o vazio, o cheio ele é de baixo contexto. Nesses lugares, a comunicação ela precisa ser muito direta, assertiva e objetiva. Você quer comer? Sim, eu quero. Está na hora de jantar, vamos para a mesa de jantar? Vamos. É o digo sim, o digo não. É o sim e não e ser muito direto. O terceiro é o contexto do tempo. Em algumas culturas, ser pontual é necessário, a famosa pontualidade britânica. Ela significa um sinal de respeito, uma coisa de cada vez. Para outros, o tempo pode ser mais flexível, sabe? Atrasou um pouquinho, vamos aguardar mais 5 minutos para as pessoas entrarem aqui na sala. Agora, para outros, não, a pontualidade é essencial. São 3 horas, vamos iniciar a nossa reunião, porque a gente tem que respeitar quem chegou no horário. Segue mais ou menos isso. Então, pontualidade para uns é essencial, para outros não. Então a gente precisa conhecer cada tipo de cultura para a gente se adequar àquele ambiente. O atraso ele é tolerável ou o atraso ele é imperdoável. Então a gente tem que também entender esses tipos de contextos. Então são 3 tipos de contextos básicos que nós falamos. O vazio, que é aquele que você já conhece de forma subliminar o que a outra pessoa quer dizer. O cheio, que é aquele que você precisa ser direto, sim, não, e vamos tocar o barco. Ou o tempo. O tempo é extremamente importante. É o valor que você dá ao tempo do outro. Ou ele é flexível. O tempo, atrasou um pouquinho, tá tudo certo.
Enquanto você estava atrasado, a gente estava tocando outros assuntos importantes aqui, tá certo? Então tem esses 3 tipos de momentos culturais que a gente precisa se adequar. Capítulo 5. O que acontece quando as culturas se encontram? Quando 2 culturas se encontram, os comportamentos eles tendem a colidir. Isso causa o choque cultural, que é a sensação de confusão e frustração quando nossas regras automáticas não funcionam em um novo ambiente. As pessoas elas passam por fases. No início, tudo é novidade e excitante. Depois, vem a irritação com as diferenças. E, finalmente, começa a adaptação, onde aprendemos a mudar nossos próprios comportamentos para funcionar em um novo lugar onde nós estamos frequentando. Isso é comum. Um exemplo, os americanos têm determinados hábitos que, para os brasileiros, soa como hábitos estranhos. Já brasileiros, quando eles costumam ir para os Estados Unidos, lá os americanos acham estranho determinados comportamentos dos brasileiros. Mas existe um momento de estranheza, um momento que frustra um pouco. Nossa, eu achava que brasileiros não se comportavam desse jeito. E por fim, eles se adaptam. Já que é assim mesmo, vamos nos adaptar, né? E acaba aprendendo com essa troca de culturas. Mas tudo vai do coração aberto, de você estar disposto a aprender o novo e a se adaptar ao novo. Caso contrário, você se frustra por completo ou volta para o seu país de origem porque não se adequou àquele tipo de cultura. Então, isso é muito comum, tanto para brasileiros quando vão para os Estados Unidos, como para os americanos quando vêm para o Brasil. Ou eles se adaptam, ou eles amam, ou eles odeiam. Então, é uma questão de adaptação cultural mesmo, tá? Falei desses 2 países, mas claro que isso serve para o nosso globo como um todo. Capítulo 6, evitando o julgamento e aprendendo com os outros. O nosso comportamento natural é o etnocentrismo. Acreditar que o nosso jeito de fazer as coisas é o único ou o melhor. Para entender outras culturas, precisamos de sensibilidade cultural. Isso significa tentar ver as ações de alguém através das lentes da cultura de outra pessoa. Para entender outras culturas, precisamos de sensibilidade cultural. Isso significa tentar ver as ações de alguém através das lentes da cultura dessa pessoa, não somente da nossa. Como eu falei agora anteriormente, a gente precisa estar de coração aberto para que a gente possa aprender o novo. Aprender costumes novos, usos novos, culturas novas, formas de pensar, formas de agir. A gente precisa estar de coração aberto. A gente pode até estranhar, mas a gente precisa ter aquele momento de adaptação. Já que eu estou aqui, então vamos mergulhar de cabeça para aprender. Já que eu não me adaptei, mesmo com o coração aberto, o jeito é limpar a poeira das sandálias e mudar de tribo. É a única forma. Então, coração aberto sempre. Que você aprende muito mais e amadurece, e cresce com outras culturas. Mas calma, você não precisa aceitar tudo cegamente. Coração aberto, não. Mas sim, você suspende o julgamento para que você possa entender o porquê o comportamento deles faz sentido no contexto deles, naquele tipo de cultura. Aí é interessante, porque assim, no meu contexto, por que não faz sentido? Mas por que isso faz sentido no contexto deles? Um exemplo bem idiota, tá? Porque no Brasil não temos casas de madeira e porque nos Estados Unidos isso é comum. A princípio pode ser estranho, mas o porquê? Por causa do clima. Percebe? O nosso clima, casas de madeira não são compatíveis, mas no clima americano, sim. Percebe essa diferença? É só um pequeno momento de choque cultural que existe em 2 países distintos. Mas a partir do momento que eu tenho o coração aberto para eu entender essas diferenças culturais, eu vou aprender muito mais sobre sem julgamentos. Mas eu não tenho a necessidade de aceitar. Pode até ser que eu não aceite, mas eu aprendi algo novo. Isso acontece muito nas religiões. A mesma coisa. Quando eu estiver com o coração aberto para compreender outras religiões, eu vou aprender muito. Não preciso aceitar, eu acreditar, ter aquela crença, mas apenas estar de coração aberto para aprender algo novo e respeitar a crença de terceiros, certo? Então, choques culturais servem para todos os momentos de nossa vida.
Podemos concluir que a cultura não é apenas algo que temos, mas algo que somos. Ela direciona as nossas escolhas comportamentais mais do que a gente percebe. Ao abrirmos nossos olhos para as diferenças em regras, valores e comunicação, podemos melhorar nossa capacidade de interagir com respeito e eficácia em qualquer lugar do mundo, tornando nossas vidas e as relações mais ricas. É isso que é gostoso. Pode ser que eu não aceite, mas eu respeitar é primordial. Além de respeitar, eu vou aprender muito com outras culturas. E cultura faz parte da nossa vida, do nosso progresso como seres humanos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Curtam, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações. E aí, não vale a pena aprender? Muito obrigado pela companhia de vocês. Curtam, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações. E aí, não vale a pena aprender sobre novas culturas? Se gostou desse vídeo, se foi útil para você, compartilhe com seus amigos. Te vejo numa próxima. Tchau!